Boa noite, gente. Para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que vai assistir esse vídeo, ou quem sabe essa live, né? Eu quero fazer esta gravação falando acerca de que a gente tem interpretado dentro das Escrituras Sagradas em termos de um casamento. Hoje nós vivemos num mundo em que muitas pessoas têm vivido uma vida desorientada, em questão de muitos divórcios, separações, destruições de lares e assim por diante. Então queremos mostrar para você, para mim, para todos nós que somos um ser humano não diferente de ninguém, algo que Jesus ele tem deixado para nós nas Escrituras Sagradas, como existe a entrada, mas também existe a saída. E o que nós temos que refletir, não nas dificuldades, não nos problemas acerca do casamento, mas na solução em que o Senhor quer nos oferecer em meio a um mundo de treva aonde nós estamos vivendo. Nós sabemos que o Senhor se manifestou a este mundo para trazer-nos luz, luz aos nossos olhos, luz ao meu, ao teu espírito, para que possamos ser orientados pelo Espírito Santo de Deus, para nos desviar do reino das trevas e andar na luz do Senhor. Quero mostrar para você a luz da palavra de Deus no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 32. Você que tem Bíblia na sua casa, leia a palavra de Deus junto comigo, outras oportunidades que você tiver, para que você reflita como você possa entender a sua vida, que muitas das vezes fica preso ou presa sem saída. Quero deixar para você no Evangelho de São Mateus 5,32, para você, para mim, para todos nós, que precisamos das orientações do Senhor. Aqui diz a palavra de Deus o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério também. Então, meu amado, minha amada, nós vemos também no 31 que Jesus disse, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Bom, vemos nas Escrituras Sagradas que no Antigo Testamento, já prescrita por Moisés, que se alguém achasse ou encontrasse alguma coisa feia na mulher ou no marido, que desse-lhe carta de desquite e despedi-la ou despedi-lo. Estes eram os mandamentos do Antigo Testamento. E não precisava então ter um adultério, uma traição, uma prostituição, conforme disse o próprio Jesus. Então Jesus diz: olha, eu digo a vocês que no meu reino é muito diferente, além disso que se encontra no Antigo Testamento. Ele diz: eu, porém, vos digo que a separação ela só pode ser da forma em que o casal se quebra o cônjuge, ou seja, que seja por um adúltero da parte de A ou da parte de B. E a prostituição, a aliança quebrada, ela é desfeita como um abandono, como uma apostasia, abandono da fé. Que muitas das vezes pode acontecer comigo, com você, com todos nós, mesmo no meio do lar cristão. Talvez você tenha seu marido, tenha sua mulher que está envolvido com a palavra de Deus na igreja, mas resolve abandonar a fé, resolve abandonar o teu Senhor, e resolve também abandonar o teu marido ou a tua mulher, e também os teus filhos. Então, meu amado, minha amada, você não é culpado por ter essa pessoa do teu lado que te abandonou, que cometeu adultério, cometeu
a fornicação, a prostituição, e abandonou o lar e deixou você sozinho. Então, a Bíblia diz que foi uma quebra de aliança, e após essa quebra de aliança, você pode ter outras núpcias para um casamento. Este sim é um divórcio que você precisa se divorciar. Entendendo que também não é a vontade de Deus, mas é tolerado pelo Senhor por motivo de você não ser culpado. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que não é um adultério se você casar novamente, porque o teu companheiro ou a tua companheira já quebrou a aliança, já te abandonou, já deixou você muitas vezes com os teus filhos sozinho e partiu para o outro lado. Quem cometeu o adultério, quem quebrou a aliança, foi a pessoa que abandonou a fé. Foi a pessoa que se tornou apóstata, que fez o abandono da fé cristã. Então, meu amado, minha amada, vejamos nas Escrituras Sagradas, aqui no mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 5 e 27, disse o próprio Jesus também assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, meu amado, minha amada, o adultério ele não é apenas só uma prática. O adultério ele é uma cobiça. Jesus ele disse que nas leis mosaicas estava escrito que não adulterarás, porque se alguém adulterasse seria morto. A pedra, como todo mundo sabe, né? As leis seria morto de pedra. Seria ambos mortos. Então hoje nós estamos vendo e presenciando também que o adultério tem o símbolo de morte. Quando o cônjuge ele é abandonado, aquele que ficou sendo contraído pelo adultério, pela traição, ele está como se fosse viúvo, porque o adultério ele é símbolo de morte. Vejamos que no livro, no Velho Testamento, todos que adulterassem seriam mortos. Então tem o símbolo de morte. Então o que acontece? Jesus falou: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas Jesus quis dizer o seguinte: será que o adultério é só na prática? Ou alguém está adulterando também nas más intenções? Para o próprio Deus se torna o mesmo adultério. Então disse a palavra de Deus o seguinte: eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, muitas das vezes você que está casado com a sua mulher, está casado com o seu marido, e biblicamente você está em adultério. Porque disse a Bíblia? Através das más intenções. Jesus olha no meu, no seu, nos nossos corações, e ele vai enxergar o meu pecado, seu pecado, os nossos pecados. E ele vai ver que você nunca praticou, mas você está em adultério. Por quê? Porque você teve má intenção com a mulher do próximo, ou com a vizinha que você viu, que você enxergou. Então se tornou o mesmo adultério. Então não é só apenas uma separação que se trata de adultério. Se torna o mesmo pecado. O que você tem que fazer, o que nós devemos fazer, é se arrepender todo momento, toda hora, de todos os nossos pecados. E se entregar a nossa vida totalmente, ser dependente do nosso Deus. Como disse Davi, salmista: sonda minha alma, Senhor, vê se há algo mal dentro de mim. Esta é o pedido, a petição, a oração que devemos fazer a Deus. Porque todo momento, toda hora, Ele vai olhar dentro de mim, dentro de você, e vai achar pecados. Porque
Na vida do homem e da mulher não existe um justo sequer. Então, meu amado, minha amada, nós vemos que as escrituras sagradas, ela tem deixado para mim e para você as orientações, a entrada, a saída. Ou quantas pessoas nos dias atuais em que nós estamos vivendo têm prejudicado a vida de muitos, sem deixar uma orientação sábia para que o homem tenha uma resposta de uma saída. Hoje nós estamos vivendo num mundo de muitos atraimentos, muitas prostituições, muitos adúlteros, que tem atraído o povo de Deus. E tem surgido muitas separações. Mas muitas vezes não é o caso de você ser o culpado. Muitas vezes você fez de tudo para viver com a sua esposa, com o seu esposo, mas foi tudo de água abaixo, deu tudo ao contrário. Então o que você faz? Você precisa buscar a Deus. Você precisa, nós todos precisamos ser pacientes, esperar a resposta do Senhor. Eu já tenho visto vários pastores dizer que o crente, o cristão, ele não pode mais casar segundo o casamento, mesmo que seja por adultério, que o cônjuge te traiu, porque ele também entra em adultério. E dizendo eles que não terá nenhum perdão, algo que alguém comete, que é o adultério. Eu não vejo isso dentro das Escrituras Sagradas. Porém, eu vejo que todo pecado tem perdão, toda injustiça, ela tem perdão. Porém, eu vejo nas Escrituras Sagradas que o Deus que nós servimos, ele não ama o pecado. Ele pune o pecado por onde quer que seja. Mas se você se arrepender, ele vai te perdoar. Porque Deus sabe que eu e você, todos nós, não está livre de pecar. Então eu gostaria de ter um diálogo com esses pastores que muitas vezes dizem isso. Se acontecer com ele, o que ele vai fazer? Muitas vezes, se ele for um jovem de 20, 25 anos, ou 30, ou até mesmo 40, que ainda está em um pouco da juventude, se a sua mulher, se o seu marido te abandonar e muitas vezes te deixar você com filho para você ser responsável, o que você vai fazer para que você tenha o resto da sua vida para você sobreviver? Porque você, no seu conhecimento, você não pode casar mais. No seu conhecimento, se você casar, você comete um adultério e você vai para o inferno. Porém, eu vejo nas Escrituras Sagradas que todo o pecado é injusto, é desagradável a Deus, mas vejo que todo o pecado ele é punido por Deus, mas vejo que todo o pecado tem perdão. Depende da confissão de alguém, porque se isso não fosse verdade, alguém que desviasse do Evangelho, que isso para o mundo, que cometesse adultério, que cometesse prostituição como o filho pródigo, não teria nenhum perdão de Deus. Vejo nas Escrituras Sagradas que o amor de Deus é infinito. A misericórdia do Senhor é infinita. A sua graça não tem fim. Eu creio e sei sim que o pecado é abominável a Deus. Mas sei que a misericórdia do Senhor ela é maior do que tudo. E sei também que você e eu, todos nós podemos pagar pela consequência do pecado que todos nós cometemos. Mas diz a palavra de Deus que o perdão de Deus é maior. O que vai depender, meu amigo, é de você, de eu, de todos nós. Se arrepender